Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos ouvintes que estão aí nos acompanhando, mais um vídeo e dando continuidade, né, a segunda parte aí da parábola do semeador. Tivemos a primeira parte, né, que falou dessa semente que foi caída na beira do caminho, que é a pessoa que vai para ouvir a palavra, vai para a igreja e está tão preocupada com as coisas do cotidiano, do dia a dia, que a palavra é semeada e ela fica infrutífera porque você está preocupado com tantas coisas que não consegue entender e compreender aquilo que está sendo semeado e pregado, a palavra da vida eterna, a palavra da salvação. E hoje nós vamos trazer a segunda parte, né, de Mateus 13, versículo 18, que fala dessa parábola. E hoje nós vamos trazer a segunda parte, que é o terreno pedregoso, onde a semente é pregada e ela não consegue germinar porque não tem raiz. Vamos ver lá, você pega papel e caneta e a Bíblia na mão. Antes de mais nada, já dá o like aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos aprender junto com a palavra de Deus. Pega papel e caneta, anota, né, para que a gente possa depois que terminar o vídeo a gente meditar nessa palavra. Aqui diz assim, ó, Mateus 13 do versículo 20, diz assim, ó: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Preste atenção, guarde isso aqui no seu coração, ó. Logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza ou logo se ofende. O que ele quer dizer? Quando você vai para a igreja, ouve a palavra que está sendo pregada, essa palavra vai de encontro a você. Você sabe e recebe dizendo que aquela palavra é a verdade, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração. Deus fala o que a gente precisa ouvir para nos consertar. Como fala lá em Hebreus, né? Que sem santificação ninguém verá Deus. Então toda a palavra de Deus, ele nos exorta a haver transformação nas nossas vidas. E quando há essa transformação, o mundo enxerga que está vendo coisa diferente em nós. E aí que começa a surgir a luz do mundo, o sal da terra, onde as pessoas começam a ver que realmente aquilo ali é um servo verdadeiro, é um crente verdadeiro. E ele está dizendo que a gente recebe, que as pessoas recebem a palavra com alegria, ele reconhece que é Deus falando com ele, mas logo ele diz no versículo 21 que não tem raiz em si mesmo. E por não ter raiz em si mesmo, ele logo esmurece. Esmurece porque não tem substância, ele não conseguiu se firmar de verdade, olhar para o autor e consumador da nossa salvação, ele não conseguiu vislumbrar o motivo do sofrimento de Cristo naquela cruz para que pague o pecado que a gente era destinado a sofrer, que era aquela morte na cruz, era para nós, e ele pagou um alto preço para cada um de nós. Ele reconheceu aquilo, mas quando ele começa a querer viver a palavra, a contar aquilo que ele está aprendendo, os seus exemplos, os seus testemunhos, contar para as pessoas, amigos, familiares, no ônibus, na fila de um banco, no supermercado, ele quer evangelizar e muitas das vezes ele começa a sentir já uma rejeição, começa a sentir já as pessoas a não querer mais, nem estar com ele. Muitas das vezes está ali um grupo de pessoas, amigos, familiares geralmente, né, em alguma comemoração. Aí quando ele vai chegando, as pessoas já começam a sair de fininho, vou por aqui, vou por ali, porque não quer mais, não suporta ouvir o que ele tem para falar, né? E o próprio Jesus falou, irmão, que ele falou que, Jesus fala, João 16:33, que ele fala, eu tendo dito isso para que vocês tenham paz, porque na terra, no mundo tereis aflições, mas que tende um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E você sabe do que ele passou. E ele mesmo deixou bem claro, se te aceitarem, me aceitarão. Se não me aceitarem, também não te aceitarão. Se me chamaram de Belzebu, como chamaram Jesus, né, de Belzebu, também já chamarão vocês. Então nós vamos ter sim, passar por luta, por perseguição, as pessoas muitas vezes não vão aceitar, e é onde essa pessoa que recebeu a palavra, mas um coração que não tem uma terra boa, só tem pedra, ele sabe que é a verdade, ele sabe que aquilo ali é o que liberta, mas ele se escandaliza. Ah, meu pai não fala mais comigo, minha mãe não fala mais comigo, meu pai não quer mais falar comigo, não sei o quê. E ele se escandaliza. Ah, eu não vou mais para a igreja, estou perdendo minhas amizades, as pessoas no emprego já não querem mais falar comigo, isso entristece. Rapaz, irmãos, o próprio Jesus, quando ele foi entregue
nas mãos de Pilatos, Caifás e Anás ali. Ele já tinha dito antes que os próprios discípulos dele o abandonariam, e de fato o abandonou. O autor e consumador, eles viram as coisas acontecendo, eles viram os sinais acontecendo, eles viram os milagres acontecendo, e mesmo assim abandonaram na hora que ele mais precisou. Eu sei, estou falando aqui de um modo que você entenda, porque Deus estava com ele, o Pai estava com ele, mas ele tinha dito, até para Pedro, né? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, e assim aconteceu. Na crucificação só ficou um, quer dizer, os outros, todos eles fugiram. Tudo isso foi dito. Tamanha luta e batalha. E ele cumpriu o que tinha que ser cumprido. E a gente, quando ouve a palavra de Deus, a gente tem que compreender que vamos passar sim por luta. Somos diferentes, temos que ser, aliás, temos que ser diferentes. Como foi pregado no último vídeo, falado no último vídeo, são 70 milhões de evangélicos crentes no Brasil. E a gente tem que passar por luta, por batalha. Se não estiver passando por luta, por batalha, alguma coisa está errada. Tem que passar, porque ele deixou bem claro para mim e para você. Recebe a palavra com alegria. Diz lá uma passagem, lá em Ezequiel 33, no versículo 32, que a palavra para nós é como se fosse uma palavra de ninar, um cantar de amores, né? Porque recebe a palavra, mas entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro, não põe em prática, não consegue, porque as perseguições, a tristeza, a angústia, eu queria tanto que meu pai ficasse comigo, que mãe ficasse comigo, nas comemorações, ficasse comigo, aceitasse o que eu estou vivendo, o que eu quero viver, mas eles não aceitam, se escandaliza. É o que a Bíblia está dizendo para nós, e o próprio Jesus falando para nós, no mundo tereis aflições, não é sombra e água fresca não, não é sombra e água fresca. Quando os discípulos encontraram com Jesus, indo a Jerusalém, lá em Lucas 9, os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, eu vou te seguir, eu quero te seguir. Aí Jesus falou: vocês querem me seguir? Mas lembre-se que os lobos têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo, ele não mentiu para ninguém. Olha, não é sobre água fresca não, é luta, é batalha, é correria, temos que fazer a vontade daquele que me enviou. Então vão rejeitar, não vão aceitar, não tem problema, siga você, faça você a sua parte com Deus. Está entendendo até aqui? A Bíblia nos ensina e fala para cada um de nós, gostaria de ler, porque a hora nos consome muito rápido. Vamos lá, 2 Timóteo no capítulo 3, ele dá uma passagem para a gente entender em relação às perseguições e às aflições que a gente passa. Todos os discípulos passaram, o próprio Senhor e Salvador passou, e a gente não estamos livres disso. Cabe a nós, é como fala, né, um coração de pedra. Você já teve a experiência, muitas vezes na escola quando a gente é criança, faz umas experiências de ciências, onde o professor chega em casa, pega um coraçãozinho, uns caroços de feijão, coloca num copinho, um pouquinho de algodão umedecido, e coloca aí os caroços ali dentro, e no outro dia você vai ver, 2, 3 dias depois, esse caroço começar a crescer, a nascer. E ele nasce. Aí quando ele começa a querer se firmar, por causa do tamanho dele, ele pesa e ele cai, ele morre, não tem como se sustentar, não tem como segurar no algodão. É a mesma coisa essa pessoa, quando recebe a palavra e cai num terreno de pedra, e ele, por não ter sustentação, quando começa a ter as perseguições, as lutas, as batalhas, as rejeições, as angústias, ele se escandaliza, porque vai morrer, vai cair, ele acaba desistindo e não gera frutos para Cristo, não gera frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, para a honra e glória. Vamos lá, no versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Olha, doutrina é ensino. Doutrina é a correção, é a exortação que a Bíblia toda ela nos fala. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, olha aí, e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Olha o que Paulo está falando, o que ele passou,
com tudo aquilo que vivemos, e a gente também tenta viver quando recebe a palavra, a gente começa a ver isso aqui que ele está falando, fé, longanimidade. Longanimidade é dia após dia você vivendo na mesma fé, na mesma certeza, na mesma convicção daquilo que está se ouvindo da parte de Deus. E Paulo está falando no amor, na paciência, nas perseguições, mas não tem raiz no coração, não tem raiz para firmar na palavra e acaba, é melhor sair, né? É melhor parar, é melhor desistir, melhor perder a vida eterna, ganhar essa terrena passageira e perder a futura. Trocando por miúdos é isso que vai dar. Paciência, perseguições e aflições tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. No 12 de 2 Timóteo 3. E também todos os que piamente querem, olha só, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele está mentindo? Ele não está mentindo. Ele está dizendo que todos que querem viver piamente em Cristo padecerão, sofrerão perseguições. Ele disse, irmão, que vamos ser mortos, até mortos, por conta da palavra. Então ele não mentiu para ninguém. Quer seguir? Siga. O outro falou lá, eu vou te seguir, mas deixa que eu primeiro vai enterrar meu pai. Ele falou, ó, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, você vem e me segue. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo? Você não vai ter mais desejo, mais querer. É isso que ele está nos ensinando, é isso que ele está nos mostrando. E aí? E agora? Seu coração, como é que você se sente quando se ouve a palavra? Você quando recebe as pessoas te xingar de louco, de doido, de santarrão, de santarrona. Como é que você recebe isso? Como elogio porque você está sofrendo as mesmas angústias que Jesus sofreu, nosso Salvador? Ou você fala, eu não queria que fosse assim, eu não quero que seja dessa forma. Irmão, abre seu coração e entenda, o Evangelho tem que transformar, o Evangelho tem que mudar, o Evangelho tem que trazer você à realidade. Eu, quando eu entrei na igreja a primeira vez, parecia que alguém ali dentro tinha passado toda a minha planilha, a minha vida para aquele pregador. Mas eu não conhecia ninguém me conhecia, era de outra cidade, era de outro local. Eu ouvi numa pregação, numa rádio, quando eu ouvi essa palavra. E parecia que tudo o que ele dizia estava vindo de encontro à minha vida. E vindo de encontro à minha vida, eu falei, não, é Deus falando, já que ninguém me conhece. E comecei a examinar, fiz igual o povo de Bereia, a examinar as escrituras, anotar tudo, buscar aqui, buscar acolá. E quando eu entrei nessa palavra, da parábola do semeador, eu comecei a analisar que tipo de terreno eu dou, aonde está sendo frutificada essa palavra. Eu estou dando fruto ou não estou dando fruto digno de arrependimento? Eu estou vendo que todos os dias, quando as pessoas falam, não pode julgar, a palavra vai me julgar. Não, a palavra, irmão, Deus vai me julgar, não é Deus não, é a palavra. É João 12, no versículo 47 em diante, que ele fala para nós que eu não vim para condenar o mundo, para julgar o mundo não, eu vim para salvá-lo. Porque já tem quem o julgue, a própria palavra, é a Bíblia. É ela que vai nos julgar no último dia. É o que está aqui contido, o que Jesus falou, faça isso, faça. Jesus falou, não faça isso, não faça. Vai acontecer isso, vai acontecer. Não vai acontecer aquilo, não vai acontecer. A palavra dele não vai voltar vazia de forma alguma, como fala Isaías 55, onde ele fala que a palavra para a qual foi enviada, ela sim vai prosperar no qual foi enviada. Foi para edificar, vai edificar. Foi para destruir, vai destruir. E assim nós temos que analisar a nossa vida perante esse Deus. Amém? Deu para você compreender? Nós vamos ter luta, vamos ter aflições. Prepare esse terreno. Você quando vai plantar, não sei se você conhece, talvez sim conheça, já plantou um roçado, né? Como é que o lavrador vai fazer? Ele chega lá, ele vai no meio do aquele mato, ele vai jogar a semente lá dentro, no meio do mato? Não, ele vai preparar o terreno, ele vai preparar aquele canto, vai tirar aqueles matos, vai virar a terra para poder plantar, ele vai preparar. E é isso que Jesus faz com a gente, a palavra faz com a gente, ele nos prepara. Como que prepara, irmão Dinaldo? Ele prepara exatamente assim, a palavra vem de encontro a mim, opa, isso eu faço, isso está errado, tá? Então eu vou mudar, eu vou transformar. Então se eu vou mudar e vou transformar, essa semente vai dar fruto, vai dar fruto. Se não está dando fruto é porque está caindo na beira do caminho. Você está com tanta preocupação, está igual Marta, da passagem de Marta e Maria,
Está preocupado com tantas coisas e o diabo está arrebatando a palavra, você está ficando infrutífero, o diabo está roubando o que é para você e você está aí de braço cruzado esperando sombra e água fresca. Amém? Essa é a segunda parte. Lógico, irmão, se você percebeu, é extensa demais essa palavra, mas a gente vai encurtando aí, mas eu creio que você vai meditar e o Espírito Santo de Deus vai te convencer do que está sendo dito aqui, pode transformar e mudar a sua vida e a sua família. Mais uma vez, luz na palavra. Não é inscrito ainda? Se inscreve, deixa o seu like, faça um comentário, comenta, acrescenta lá alguma coisa, o que você acha de tudo isso. Que tipo de terreno, que tipo de solo essa palavra está sendo semeada. Na próxima, nós vamos falar sobre o terreno espinhoso, e ali vai mexer com cada um de nós, um pouco mais extensa, vai mexer com a gente. O terreno cheio de espinho, onde a palavra fica sufocada. Isso já é no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.